minha fortaleza, meu socorro eterno, és o meu abrigo. Quando o mar se agitar, confiarei em ti, Senhor. E se a terra se abrir, eu confiarei em ti, meu Deus. Quando o mar se agitar, eu confiarei em ti, Senhor. E se a terra se abrir, confiarei em ti, meu Deus. Santo e eterno Deus, que essa seja, Senhor, a nossa oração. Quando os mares de problemas, de aflições, de preocupações e de ansiedade tentar se agitar na nossa vida, que o nosso foco e que a nossa confiança esteja somente no Senhor. E mesmo que essa terra, através dos tremores, dos problemas, queiram se abrir na nossa frente, nós confiaremos no Senhor. Que essa seja a nossa oração. Que nós iniciemos essa semana com essa base na nossa vida, a confiança no Senhor. Em nome de Jesus. Boa noite. Que Deus seja louvado. Eu não preciso transformar pedras em panos para adorar, que no deserto tu estás cuidando de mim. Deixa eu mudar a tua dominância, só para demonstrar o teu poder. Eu não preciso ver fenômenos para crer em ti. Não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios, riquezas. Como um deserto isso vai passar, por isso resistido estou. E quando a minha força se esgotar, o teu anjo vai me habitar. Te adorar é o que sustenta-me. De pé eu não vou perder a guerra. Te louvar em meus tentações é mais que estratégia. Posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Eu não preciso transformar pedras
mostrar o teu poder. Eu não preciso ver fenômenos pra crer em ti. Não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios, riquezas. Como um deserto isso vai passar. Por isso eu resisti do estou. Enquanto a minha força se esgotar, o teu anjo vai me alimentar. Te adorar é o que sustenta-me. De pé eu não vou perder a guerra. Te louvar em meus tentações é mais que estratégia. Posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. E te adorar é o que sustenta-me. De pé eu não vou perder a guerra. Te louvar em meus tentações é mais que estratégia. Posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Amém. Tá chorando por quê? Tá chorando porque se você tem um Deus que cuida de você, e jamais te esqueceu. Ele sabe de tudo que você está passando e mandou te dizer que Ele está cuidando. Lembrar de onde você veio e aonde
Nós aqui na igreja se colocam no joelho, aqueles que podem. Santo Deus, glorioso Pai, Criador do céu e da terra, graças te damos, Pai, pela vida, pela bênção e pelo privilégio de podermos chegar até aqui, em tua casa de oração, ó Pai, para juntos, e honrar e glorificar a beleza da tua santidade. Pai eterno, receba cada um que se caracteriza nesta noite, e também com aqueles que puderam chegar. Nesse momento, Pai, nós pedimos uma bênção especial sobre o teu servo, o qual vai partir e qual vai vir conosco nessa noite. E a mensagem desta noite, ó Deus, que venha de revelar a venha de acordo com a necessidade de cada um de nós. Fique conosco, hoje e para todo sempre. Amém. Boa noite. Boa noite. Graça e paz da paz de Jesus Cristo, amém? Para nós é uma alegria estarmos aqui para poder partilhar um pouco da palavra de Deus com os irmãos. Confesso que já estava com saudade. Se tem duas coisas que eu tanto fazer e gosto de fazer, é cantar e levar a mensagem. Quer seja por estudo bíblico ou por pregações. E a gente já estava com saudade, né? Mas, antes de iniciar nossa meditação da noite, eu queria dizer que hoje, eu posso dizer que hoje é meu segundo aniversário. Por quê? Na verdade, eu nasci 11 de abril, mas hoje não é 11 de abril. Hoje é fevereiro, né? Na verdade, não é nem hoje, mas foi no domingo, no primeiro domingo de fevereiro de 2004, que eu sofri o primeiro acidente, muitos sabem, né? E sobrevivi. Amém por isso, né? Eu gosto do que o irmão Delinho diz nas orações, né? Amém, porque a gente
Deus, quantos muitos já morreram, já perderam suas vidas, mas a gente está aqui de pé. Não é verdade? Bom, nós ouvimos muitas vezes falar sobre pecado. Mas hoje a gente vai ouvir mais uma vez falar sobre pecado. Só que são pecados que podemos dizer que a gente pratica muitas vezes e não percebe, e passa despercebido, e acha que talvez não seja pecado. E a gente precisa analisar nessa noite, para que a gente possa, a partir de hoje, ter uma visão diferente desses pecados que serão passados aqui. Eu intitulei a mensagem de hoje como pecados e pecadinhos. Quando a gente muitas vezes acha que estamos cometendo simplesmente um pecadinho, pode ser pecadinho. Né? E para Deus, pecado é pecado. Não existe diferença entre pecadinho, nem pecado, nem pecadão. Mas eu queria ler na palavra de Deus, que está escrito em 1 João, capítulo 3, versículos 3 ao versículo 7. Então, eu vou dar um tempinho para que vocês procurem aí, para a gente analisar junto esses versos. Do capítulo 3 de 1 João, primeira carta de João, lá pertinho do Apocalipse, capítulo 3, versos 3 ao verso 7. A gente vai encontrar aqui, nesses versos, né, o conceito de pecado, né, a iniquidade, né, o que significa o pecado, qual é a definição de pecado segundo a Bíblia. 1 João 3, 4, 5, 6 e 7. Todos encontraram, amém? Eu tenho alguém de misericórdia ainda? Não? Vamos lá. 1 João 3. Todo aquele que nele tem esperança purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. Vocês sabem que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Todo aquele que nele permanece não está no pecado. Todo aquele que está no pecado não viu e nem conheceu. Filhinhos, não deixe que ninguém os engane. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Esses versos, eles nos dão a definição do pecado como sendo a transgressão da lei de Deus. E às vezes a gente se preocupa muito naqueles pecados, digamos assim, perigosos, né? São chamados de pecados e não os pecadinhos. E a gente encontra aí, a gente se depara muito e para muito para falar de adultério, de matar, né? Não matarás, e tantos outros. Mas existem alguns, que a gente vai destacar essa noite, que a gente passa às vezes despercebido. E nós vamos passar a analisar, então, a partir de agora, cada um deles. Quem aqui já teve ou já se orgulhou de alguma coisa? A maioria, né? O orgulho é um pecado. Mas muitas vezes se passa despercebido. Tem tanta gente muito orgulhosa. E a definição de orgulho, né? Está em 2 Samuel 22, verso 28, que eu queria ler com vocês esse verso. 2 Samuel, capítulo 22, verso 28. A gente vai ver aí esse verso dando uma alusão ao orgulho ou soberba, né? Que são praticamente a mesma coisa. E esse pecado que tem, irmão, ele está relacionado ao orgulho excessivo, né? Vaidade, arrogância.
E essas características levam você a se achar superior a todos e superior a Deus, resultando na falta de reconhecimento de nossa dependência de Deus e no desprezo aos demais. Aquelas pessoas que são orgulhosas, se acham que sabem tudo, que podem tudo, né? Muitas vezes quer ser até melhor ou maior que Deus, né? Esse orgulho, esse pecado, o orgulho, a soberba, ela é vista inclusive como o motivo de Lúcifer ter caído do céu por não suportar ser inferior a Deus. Ele não suportou ser inferior, ele quis ser maior que Deus, ele quis ser igual a Deus. E olha o que diz aí em 2 Samuel 22, verso 28. Alguém encontrou aí para ler para mim? Aquela voz de locutora. Tu salvas o povo humilde, mas com um lance de vista abate os altivos. Olha aí. Aqui na minha tradução diz assim: salve os humildes, mas os teus olhos estão sobre os orgulhosos para os humilhar. O orgulho é um pecado que pode me afastar de Deus. E a gente vê tanto isso, né? Pessoas que têm esse pecado e praticam constantemente. A gente também se muito legal de perder na igreja. Mas vamos passar para o segundo. Esse é um pecado também bem interessante, né? 1 Coríntios 6, verso 12. Primeiro Coríntios 6, versículo 12. Primeiro Coríntios 6, 12, diz assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Por incrível que pareça, esse verso ele refere-se também a algo que também que se torna pecado, que é a gula. E a gula é o desejo insaciável relacionado ao egoísmo humano. Esse pecado fala a respeito do consumo das coisas em excesso que nos leva a problemas maiores, não necessariamente relacionados à alimentação, mas a qualquer outro tipo de consumo demasiado. É uma forma de cobiça, onde o homem deseja cada vez mais além do que já tem. A gente, quando fala na palavra gula, a gente pensa só em alimentação, só em comida, né? Pessoas que comem demais, que comem demasiadamente, que não tem limite. E a gente diz assim, que camarada tão guloso, né? Mas, na verdade, a gula não se refere somente a isso, né? É uma forma de cobiça, onde o homem deseja cada vez mais além do que já tem. É uma coisa possessiva, você já tem, você deseja mais, você não se conforma com aquilo que você tem. Isso acontece com a gente? Acontece. A gente muitas vezes, até mesmo Deus está nos dando bênçãos todos os dias, Ele está nos concedendo tudo que a gente precisa, mas a gente ainda reclama de Deus, a gente ainda acha que é pouco. E muitas vezes a gente não sabe nem agradecer. O principal efeito colateral da gula é a falta de empatia com os demais. Pessoas que são gulosas,
isso não no âmbito de alimento, mas dessa outra maneira que estamos apresentando, essas pessoas, elas ficam, não têm empatia, né, para com os demais. Um terceiro pecado que a gente muitas vezes comete, e isso daqui pega muita gente, está em Mateus 6:24. Mateus capítulo 6:24. E ele fala sobre a avareza. Lá em Mateus 6:24, como é que diz? Quem encontrou? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não poder servir a Deus e amar o outro. E é interessante que, pesquisando aqui, encontrei o seguinte, essa palavra mamon, né, é uma palavra hebraica que tem como tradução literal de inimigo. E a avareza, ela é relacionada ao apego não saudável ao dinheiro e às coisas. Uma pessoa avarenta é uma pessoa que ama o dinheiro, uma pessoa que só pensa no dinheiro, e não pensa em outra coisa, e acha que o dinheiro é tudo, né? E que leva à falta de partilha com os demais. O amor ao dinheiro, a ganância, e a ganância por mais, leva ao confronto do que a Bíblia prega a respeito da generosidade. Pessoas avarentas, elas não têm amor, elas não querem dividir com ninguém, elas querem apenas para si, elas não querem compartilhar. E se a gente acha que isso não acontece com a gente, porque a gente tem pouco dinheiro, mas não é só pessoas avarentas, não são pessoas que só que têm muito dinheiro. Tem pessoas também que têm pouco dinheiro, mas que são trancadas para si, que não ajudam a ninguém, e que acham que o dinheiro resolve tudo. Se originalmente a avareza, né, e a ganância ou cobiça referindo-se apenas à posse do dinheiro, hoje o tal pecado compreende um leque mais amplo. Hoje podemos falar em ganância por poder, por propriedades, por bens materiais, por fama e por status social. As pessoas hoje estão cometendo esse pecado da avareza, principalmente nas redes sociais. Passam tempo e mais tempos tentando fazer qualquer coisa para ganhar like, para ter curtidas, né? E isso tem dado muito dinheiro realmente a muitas pessoas. A gente tem aí influencers, né, que estão aí estão ricos. Outro dia eu estava vendo um vídeo que eu esqueci o nome dele agora, ele é bem conhecido. Eu acho que falei para ele. Reinaldinho, isso aí. Fala para a juventude do mestre, né? Reinaldinho, outro dia ele postou um vídeo desafiando como gastar R$1 milhão em 24 horas. Quem viu esse vídeo? Viu? Foi aí. R$1 milhão em 24 horas. E ele foi entrevistado, né, a respeito disso daí, e ele disse, eu vi também o vídeo da entrevista, né? Ele dizendo que agora o desafio não era mais 1 milhão em 24 horas, ele disse 5 milhões em 24 horas. Ou seja, o repórter perguntou para ele se ele sabia quanto ele tinha de dinheiro, de riqueza em espécie. Ele disse que não sabia, não tem conta, não sabe quanto tem. Então, são pessoas que usam as redes sociais, né, e estão cometendo o pecado da avareza. Então é preciso que a gente tenha cuidado, porque a gente também pode cair nesses pecados, né? Um outro pecado que está em Salmo, a referência que eu vou dar é Salmo 1, versículo 1, porque esse pecado fala da luxúria, que é o apego excessivo aos prazeres mundanos, que leva homens e mulheres a afrontar seu lado espiritual e a desrespeitarem a Deus e a outras pessoas. Veja que tipo de pecado sério.
Né? A luxúria ao longo da história foi considerada motivo para que algumas práticas imorais, abusivas e cruéis fossem feitas, como adultério, a pedofilia, estupro, incesto e tantos outros. Tudo isso através desse pecado chamado de luxúria. Aí o conselho da Bíblia, no Salmo 1, verso 1. Esse salmo é bastante conhecido, esse verso é bastante conhecido. Bem-aventurado é o homem, o varão, que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém nos caminhos dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Esse verso, se apenas esse verso fosse citado hoje como conselho para a igreja, para os jovens, para cada um de nós, seria um sermão. Bem-aventurado é você, sou eu, se não andarmos no conselho dos ímpios. Os ímpios não têm conselhos para nos dar. Os conselhos dos ímpios são terríveis, são para a perdição. Não se deteve no caminho dos pecadores, nem se assentar na roda dos escarnecedores. Porque muitas vezes acontece, irmãos, nós somos fracos. Pode acontecer com qualquer um de nós. Nós temos muitas amizades. E às vezes achamos que essas amizades são coisas que para a gente. Mas muitas vezes elas nos estão tirando da igreja, estão afastando principalmente os jovens. E aqui a gente pode citar a questão do testemunho. Como é que um jovem vai conseguir dar testemunho de cristão juntamente com pessoas que não têm sua fé, que não pregam o que você prega, que não vivem o que você vive, que não se veste como você se veste, que não se porta como você se porta? E aí daria texto para outros e outros sermões, né? Mas aí a luxúria é o apego a excessivos prazeres mundanos. Então, se você tem apego a excessivos prazeres mundanos, as coisas do mundo, e você não consegue se afastar delas, você está cometendo um pecado da luxúria. E esse pecado pode te levar à perdição. Quinto pecado, né? Inveja. Quem não tem aquela inveja santa também? Já viu falar de inveja santa? É inveja santa, viu? Não é que tem. Mas eu quero o meu carro igual ao do irmão da minha. Porque o dele é top. O dele tem teto solar. O dele é tampa de luz. E aí, a inveja é um dos pecados que podem também nos levar a perdermos a salvação. A inveja consiste no sentimento onde a pessoa se sente rancorosa, triste e às vezes irada e cobiçosa por algo que outra pessoa ganhou ou possui. É você querer aquilo que não é seu, querer ser igual, ter igual tudo aquilo que as pessoas têm. E nos 10 mandamentos ele dá a casa do próximo, as coisas do próximo, o neto do próximo. E às vezes a gente cai muitas vezes a gente está cometendo esse pecado e não está sabendo. Às vezes a gente, por qualquer coisa, a gente está invejando alguma coisa de alguém. E está levando assim, está de boa, achando que está tudo legal. Aí ele diz assim, é considerada pecado porque uma pessoa invejosa ignora suas próprias bênçãos e prioriza o status de outra pessoa no lugar do próprio crescimento espiritual. Eu achei interessante essa coisa. Vou repetir para vocês. A inveja é considerada pecado porque uma pessoa invejosa ignora suas próprias bênçãos e prioriza o status de outra pessoa no lugar do próprio crescimento espiritual. A pessoa está sendo abençoada, tem tudo que Deus está lhe dando, mas ainda acha que não deve, ainda acha que tem que ser igual ao irmão tal, da irmã tal. Não está conformado com as bênçãos que Deus tem lhe dado. O invejoso ignora tudo que foi abençoado e que possui, para cobiçar o que é do próximo. O invejoso vive constantemente procurando se sobressair ou se equiparar ao invejado. E às vezes tenta derrubá-lo de alguma forma.
Neste caso, o amor ao próximo é deixar o milagre, e às vezes o invejoso até mesmo culpa a Deus por não possuir aquilo que deseja. Olha que coisa interessante. Vamos a mais um. E eu queria deixar antes, né, de passar para o outro, o versículo bíblico que fala sobre isso aí, né? Gálatas 5:26. Vamos ver. Não se preocupa não que daqui a pouquinho vem para casa, tá? Também estou cansado. Trabalhei hoje. Vamos lá. Gálatas 5, verso 26. Diz assim, ó. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando-nos aos outros, tendo inveja uns dos outros. Aí está o conceito, né? Não devemos ter inveja uns dos outros. Então, se você de repente estava invejando alguém aí achando que não era pecado, repassa seu pensamento. Reformule seu pensar. Vamos falar sobre a preguiça? Quem está com preguiça aí? Não? A preguiça geralmente é quando a gente está trabalhando e a gente já não quer mais praticar aquilo ali, né? Você está fazendo uma obra e você já está se recuando, né? A preguiça é um estado físico e mental de lentidão, morosidade e falta de ação. E a Bíblia dá um conselho, né? Provérbios 6, verso 6, vai ter uma formiga ao preguiçoso. Vamos ler. Eu gosto de dar o versículo aqui, né? Provérbios 6. Hoje ninguém vai ser, todo mundo sai daqui sem preguiça, tá? Provérbios 6, verso 6. Vai ter uma formiga ao preguiçoso. Observe os caminhos dela e seja sábio. Originalmente a preguiça era entendida como a falta de desempenho dos cristãos em orar para Deus, em participar em servir a Deus, né? Hoje a preguiça também é entendida como a falta de disposição não apenas com Deus, mas para com os outros e para consigo mesmo. Pois algumas pessoas podem ter disposição para certas atividades, mas para outras se mostram preguiçosas, pois aquilo que não lhe atenderia alguma necessidade, deixando assim de fazer as boas coisas em função de Deus e do próximo. E olha, todo mundo tem um pouquinho de preguiça. Eu vou confessar, eu tenho um pouquinho de preguiça de ler. Olha, eu para ler, se disser assim, tem uma Bíblia em áudio, eu leio todo em áudio. Mas quando eu falei assim, tem que ler, mas a gente tem uma certa preguiça. Mas aí, a gente precisa entender o seguinte: precisamos, para as coisas de Deus principalmente, precisamos estar atentos e não ser preguiçosos. Não tem aquele que está na igreja, né? Aí diz assim, vamos, hoje à noite vai ter uma pipocada. Ele é o primeiro que chega. Aí quando diz assim, hoje à noite vai ter uma ação missionária lá na usina. Ele é o único que não aparece dizendo que vai. Mas quando é para o benefício próprio, ele está disposto. Quando é para as coisas de Deus, ele tem preguiça. E por último, eu quero falar sobre a ira. Tenho certeza que aqui ninguém nunca se irou. Ninguém nunca teve raiva de ninguém. Ninguém nunca cometeu esse pecado. Será? A ira é conhecida também por fora. É o sentimento humano de externar raiva e ódio por alguma coisa ou alguém. É o forte desejo de causar mal a outro, e um dos grandes responsáveis pela maior parte dos conflitos humanos no transcorrer das gerações. A ira torna a pessoa furiosa, descontrolada, com o desejo de destruir aquilo que provocou sua ira, que é algo que provoca a pessoa.
A ira não atenta apenas contra os outros, mas pode voltar-se contra aquele que deixa o ódio plantar sementes em seu coração. Então você pode simplesmente odiar a você mesmo, se irar contra você mesmo. A Bíblia nos ensina a dominar a nossa raiva, a nossa ira, vencendo o mal com o bem. Dessa forma, o castigo e a execução do causador pertence a Deus. Então, em Efésios 4, versos 26 e 27, ainda temos só 2 versos, mas esse aí é importante a gente ler. Efésios 4, versos 26 e 27. Diz assim: fiquem irados e não peguem, não deixem que o sol se ponha sobre a ira de vocês, nem deem lugar ao diabo. Se irar, praticamente todo mundo se ira, todo mundo tem raiva de alguma coisa de alguém. Mas a Bíblia diz que ele deve se irar, mas não deve ceder à tentação de pecar. E a gente precisa ter muito cuidado nisso aí. Mas, a propósito, esse último pecado, ele não foi deixado por último, por acaso, né? Porque a virtude relacionada à ira é o perdão. Diferentemente dos pecados, dos outros pecados que a gente falou, o perdão não é um ato, e sim um processo mental e espiritual de cessar o ressentimento falso. Assim como Deus pode nos perdoar pelos nossos pecados, menos na palavra de Deus, precisamos perdoar os pecados do próximo para reconhecermos tal perdão conforme oramos, quando nós oramos, por exemplo, na oração que Jesus nos ensinou, o Pai Nosso, né? A gente não pode deixar, não podemos ir dormir com raiva de alguém, irado com alguém. A gente precisa chegar a essas pessoas e pedir perdão, porque o oposto da ira é o perdão. E Jesus, ele nos ensinou a perdoar. E eu queria concluir essa noite com 2 textos. O primeiro, a gente vai repetir, né? 1 João 1, versos 7, 8 e 9. E o segundo, alguém pode procurar Isaías 42, 22. Mas o primeiro está lá em 1 João 1, 7, 8 e 9. Diz assim: se andarmos na luz como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Então aqui está a primeira solução para todos os pecados que foram citados aqui. O sangue de Jesus é quem pode nos purificar. Porque pecado nós pecamos. Nós somos pecadores, nascemos pecadores. Mas Jesus está pronto a nos perdoar e o seu sangue nos purificar de todo o pecado. Nós somos livres. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos. E a verdade não está em nós. Verso 9 tem conselho: se confessarmos os nossos pecados, Ele é Deus justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, o primeiro passo, são 2 passos que nós vamos dar hoje à noite, nós estaremos aqui. O primeiro passo qual é? Confessar os nossos pecados, acreditar em Jesus, o seu sangue nos purifica de todo o pecado. E o segundo passo está em Isaías 44, 22. Isaías 44, 22. Quando tem uma promessa de Deus para cada um de nós: desfaça as tuas transgressões como a névoa,
e os seus pecados como a nuvem. Volta para mim, porque eu me. Aqui está a promessa de Deus em desfazer todos os nossos pecados e as nossas transgressões. Então, você não deve sair daqui preocupado com os pecados que foram citados, se você cometeu, ou se eu cometi ou não cometi. Se cometemos esses pecados, o sangue de Jesus pode nos purificar. E o próprio Deus disse: desfaça os teus pecados como a neve, torne para mim, porque eu te remi. Jesus, ele nos remiu, ele nos comprou, ele deu o seu sangue, ele deu a sua vida para nos purificar dos pecados. E às vezes nós estamos brincando com Deus, cometendo pecados que nos afastam dele. Então, que nós possamos sair daqui com esse pensamento, que o sangue de Jesus nos purifica dos pecados, e que ele desfaz esses pecados e nos chama a nos tornarmos para ele, e está com certeza de braços abertos a nos esperar, pedindo-lhe perdão. E aproveitando, se a gente tem algo contra alguém, a gente já passa também o pedido de perdão, porque se ele não perdoar o nosso próximo, se ele não nos pedir perdão para ele também, a gente não vai passar daqui. A gente vai ficar aqui mesmo e não vai se beneficiar não, né? A realidade é essa. Deus possa nos abençoar. Vamos colocar em pé, vamos repetir o hino que cantamos inicialmente, 103, seu sangue tem poder. Meu pecado te queres livrar, o sangue de Jesus dá o poder, é teu querer o maligno escapar, terás no seu sangue o poder, a poder sim, força sem igual, só o sangue de Jesus, a poder sim, venha o pecador e aceita o dom de Jesus. Não quero glória de afastar, o sangue de Jesus dá o poder. Queres as suas paixões dominar, terás no seu sangue o poder. A poder sim, força sem igual, só do sangue de Jesus. A poder sim, venha o pecador e aceita o dom de Jesus. O coração queres purificar, o sangue de Jesus dá o poder. Todas as máscaras se podem tirar, seu sangue tem esse poder. A poder sim, força sem igual, só no sangue de Jesus. A poder sim, venha o pecador e aceita o nome de Jesus. Queres entrar no serviço real, o sangue de Jesus dá o poder. Queres também ser o servo leal, seu sangue tem esse poder. A poder sim, força sem igual, só no sangue de Jesus. A poder sim, venha o pecador e aceita o nome de Jesus. Grande Deus, eterno Pai, nós queremos te agradecer porque Jesus, teu Filho amado, deu o seu sangue para nos purificar. Nós somos pecadores, somos falhos, temos inúmeros defeitos, mas o teu sangue, se confessarmos a Ti, com arrependimento, pode nos purificar. Por isso, Deus,
purifica-nos a cada dia, nos ajuda a não pecar, mas se pecarmos, que nós possamos recorrer ao sangue de Jesus, e que Ele possa estar pronto para nos perdoar. Esteja conosco, Senhor, durante esta noite, nos leve em paz. Protege e abençoa cada um dos teus filhos. É o que te peço em nome de Jesus. Amém.